Bem-vindos ao Finanças a Contar desta semana. Vamos falar sobre seguros de saúde e planos de saúde, perceber quais as vantagens, quais as características e o que é que os distingue. E é a nossa convidada, a Margarida Dadeco, mas sabe exatamente o que é um seguro de saúde? O que é que o distingue de um plano de saúde? É isto que o Finanças a Contar foi à rua para tentar perceber o que é que os portugueses têm a dizer sobre este tema. Isabel, tem seguro de saúde? Não, não tenho. E porquê que não tem? Por dois motivos. Primeiro, porque não tenho disponibilidade financeira para ter um seguro de saúde, porque se eu tivesse teria que ter para mim e para os meus filhos, obviamente. E segundo, porque confio no Sistema Nacional de Saúde. Eu acho que é mais por causa do preço mesmo. Não sei, tenho algumas dificuldades financeiras, então neste momento não vale a pena ter. Iria ter um impacto muito significativo? Sim, acho que sim. Eu nunca tive necessidade de recorrer a nenhum serviço privado, nunca tive necessidade em questões de saúde, nem eu nem os meus filhos, para recorrermos ao privado. E sempre que houve alguma necessidade em termos de saúde que nós necessitássemos, recorremos sempre ao Serviço Nacional de Saúde e fomos sempre bem atendidos, com sucesso e, portanto, nunca vi necessidade de recorrer ao Sistema Nacional de Saúde. Olá Margarida, bem-vinda ao Finanças a Contar. Olá, muito obrigada. Estamos a falar de seguros de saúde e eu gostava de perceber aqui o que é que são isto das coberturas. Ora bem, nós quando falamos em seguros de saúde, quando alguém contrata um seguro de saúde é com o objetivo de precaver despesas de saúde, não é? Despesas que tenha em exames, consultas médicas e tudo mais. Portanto, se eu contrato um seguro, vai haver uma cobertura até determinado montante, ou seja, isto significa que não é automático, só porque eu tenho um seguro de saúde, que eu vá ter todas as despesas cobertas. Existe um limite, existe um plafond, ou seja, existe um limite máximo de capital seguro que vai cobrir as minhas despesas de saúde. Em que esses limites são anuais. Exatamente, também, exatamente, esses limites são anuais, ou seja, eu posso ter um ano em que, felizmente, não tenho grandes necessidades nem grandes despesas e, se calhar, nem me apercebo que existe um limite e que, pronto, não utilizei, tudo bem. E, se calhar, no ano a seguir tenho uma despesa maior, como, por exemplo, um internamento ou exames que são mais caros e é preciso ter cuidado porque se esse plafond ou se essa cobertura, se esse valor for ultrapassado, o seguro pode não cobrir. Estamos a falar, por exemplo, hospitalizações, ambulatórios e partos. São consideradas aqui um bocadinho as coberturas mais importantes. Porquê? E que coberturas são estas? Por exemplo, ambulatório, o que é isto? Que há muita gente que não faz ideia o que é isto. Ora bom, um ambulatório, vamos imaginar um tratamento em ambulatório, uma cirurgia em ambulatório. Falamos de um ato médico que será realizado num dia. Ou seja, realizado num dia, a pessoa entra, tem determinada intervenção, seja ela qual for, e depois tem alta, entre aspas, nesse mesmo dia. Claro que isso, em princípio, será uma despesa menor do que um internamento. Ou seja, um internamento, nós vamos ter despesas com o quarto, com a alimentação, com a limpeza, com tudo mais. Portanto, é muito diferente a despesa que existe em ambulatório e que existe em internamento. No entanto, é preciso ver qual é a cobertura, porque existem seguros que podem ter existe muita variedade de seguro, é preciso analisar muito bem o caso concreto e a necessidade de cada pessoa. Sim, hoje em dia nós temos de facto muita variedade no Há mercado. muita variedade, claro e que falando sim. nesta variedade, Margarida, gostava que nos explicasse aqui um bocadinho, porque ainda há esta dúvida, seguro de saúde e plano de saúde. Claro, Quais claro. é que são as diferenças e também quais é que são as vantagens de um e do outro? São bastante diferentes, ou seja, embora possa parecer que é igual, são bastante diferentes, porque se eu faço um seguro de saúde, eu estou a passar para a seguradora a responsabilidade, entre aspas, para o pagamento das minhas despesas de saúde, que é de acordo com, mediante o pagamento do prémio anual de seguro e despesas essas que, lá está, estão dependentes desta questão do teto máximo de despesa, não é? Do plafond, do limite. Se eu tenho um plano de saúde, aí já é diferente, ou seja, um plano de saúde nós quase que podemos comparar com um cartão de descontos. Ou seja, há um cartão de desconto, há um desconto por cada ato médico, vamos supor, ou há um desconto de determinada percentagem por consulta. Mas aí já é diferente, porquê? Porque despesas com internamentos não vão estar cobertas da mesma forma. Para além de, se estivermos a falar de um plano de saúde, esse desconto vai ser dentro de uma rede médica, ou seja, de uma rede médica que está escolhida
pelo prestador desse plano de saúde. Ou seja, eu só posso utilizar dentro da Com rede, certeza. porque depois há aquela situação que também é muito importante falarmos sobre isso, que é o dentro da rede e o fora da rede. Não Isso é? vai depender também, porque dentro dos seguros isso também pode acontecer. Ou seja, porque nós podemos ter dentro dos seguros duas modalidades. Nós podemos ter o copagamento ou podemos ter o reembolso. Se nós tivermos um seguro que participa imediatamente no pagamento da consulta ou do ato médico, o que geralmente acontece é que isso é realmente dentro de uma determinada rede. Enquanto que o reembolso pode acontecer que pode ter a vantagem do consumidor poder ter uma rede mais alargada, no entanto tem uma desvantagem, que é, tem ele que adiantar o dinheiro. Claro. E depois aguardar pelo reembolso da seguradora. E agora a Margarida falou em dois termos que eu queria que ficassem bem esclarecidos, que é o reembolso, o que é, efetivamente, e o que é o copagamento. Porque às vezes confunde-se o copagamento com o período de carência, por exemplo. Não, claro. E é São coisas preciso diferentes. esclarecer isto bem, não é? Portanto, o copagamento ou reembolso, lá está, são duas modalidades diferentes. Eu posso realmente fazer o pagamento de todo o ato médico, de toda a consulta, e depois a seguradora reembolsar-me determinada percentagem essa que estará definida no próprio contrato de seguro. O copagamento é quando a própria seguradora simplesmente no momento o consumidor, vamos imaginar que aquele ato seriam 100 euros, vamos imaginar que a seguradora participava imediatamente em 50%, ou seja, neste caso 50 euros. O período de carência é outra questão, ou seja, o período de carência é quando nós é o tempo que passa entre eu contratar o seguro e eu poder efetivamente usufruir dos descontos por ter esse seguro contratado. E existem seguros que têm um período de carência alargado, não é? Nomeadamente os seguros com a cobertura de parto, não é? Exatamente. E a questão do período de carência também é importante passarmos esta informação, que eu faço hoje e tenho um período de carência de 2 ou 3 meses, mas eu começo a pagar hoje, não é? Portanto, mesmo tendo o período de carência e só podendo utilizar verdadeiramente a cobertura, por exemplo, consultas, com certeza. Começo já a pagar hoje, Começa já a pagar. E por isso é que nós achamos, e isto é sempre a recomendação que nós damos, que muito embora muitas vezes exista uma aparente facilidade, ou seja, na contratação deste tipo de produtos, é que as pessoas têm que analisar, têm que ler, têm que perceber, porque existem períodos de carência, existem coberturas, existem limites de capital, e no caso dos seguros, os preços realmente têm um leque muito vasto de preços e de coberturas e de tipo de serviço, entre aspas, prestado. Portanto, é preciso ver o caso concreto, ver o estado de saúde da pessoa, exatamente o que é que ela vai precisar mais e tentar chegar ali ao mais apropriado. E eu diria que também que, por exemplo, uma das vantagens que está associada aqui a um plano de saúde é que não tem o tal período de carência, não é? Período de carência. Não tem período de carência, não tem, por exemplo, esta questão do plafond, não há a questão da idade, que no caso do seguro de saúde a idade é algo que vai alterar bastante o valor. O prémio a pagar. Ou seja, quanto mais velha a pessoa for, maior vai ser o prémio a pagar do seguro de saúde. Portanto, a partir de determinada idade, se calhar aqui o mais aconselhável, até por causa do valor a pagar, não é? Porque poderá ser um plano no limite de saúde, podemos chegar a uma determinada idade em que já nem há uma seguradora que nos faça o seguro de saúde. Exatamente. É exatamente isso. Nós temos cada vez mais opções no mercado e é importante também, porque hoje em dia nós podemos fazer seguros a partir dos bancos e há aqui algumas situações que são importantes ficarem esclarecidas, nomeadamente, eu se faço um seguro com um banco, não o posso negociar, não é? Portanto, se fizer fora, tem essa particularidade de ter uma maior diversidade de... Idealmente, isto é como um orçamento, ou seja, idealmente nós devemos pedir mais do que uma solução, nós devemos procurar mais do que uma solução, porque o que acontece muitas vezes, e o que nós vamos observando, é que às vezes os seguros são-nos oferecidos, não é? Seja pelo banco, seja por comerciais da área, mas a verdade é que o que nós devemos fazer é, mesmo que nos seja oferecido, antes de aceitar, procurar outras soluções, ver qual é a solução mais adequada ao nosso caso concreto e também nunca assinar ou nunca aceitar de outra forma, mesmo sem ser a assinatura, não é? Ou seja, não aceitar um contrato sem verificar se realmente aquelas são as condições ideais. Portanto, eu diria que ter o máximo de informação. O máximo de informação, claro que sim. E outro ponto importante aqui é dúvidas, sempre que existam dúvidas,
como a Margarida disse muito bem, não decidem nada sem estar Não decidir completamente nada. esclarecido, Tudo não é, esclarecido, Margarida? período de carência, porque nos planos, por exemplo, temos a questão da fidelização, ou seja, uma pessoa faz hoje um plano de saúde, o tempo vai passando, quer desistir, renovou-se o período de fidelização, tem que pagar mais um ano. Ou seja, é preciso ver isso tudo, é preciso perceber que há combinações legais, portanto, que tem mesmo que analisar o caso concreto detalhadamente. Obrigada, Margarida. Muito obrigada. Obrigada. Antes de terminarmos o programa de hoje, não queria deixar passar sem lhe deixar aqui algumas dicas. Primeiro, analise sempre o custo-benefício e perceba bem quais são as diferenças entre seguro de saúde e plano de saúde. Compare sempre os preços e analise o detalhe. E, finalmente, não decida nada sem estar completamente esclarecido. A informação é crucial. Já sabe, pode enviar as suas dúvidas ou questões para o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo na próxima semana. Até lá, fique bem.